associada com compostos de fósforo. E aqui, então, essas diferentes colorações indicam que em cada um deles, aqueles roda-moinhos lá da turbulência acabam trazendo material, entre aspas, lá do chão, onde em cada região tem um material diferente. Percebe que essas turbulências podem durar muito tempo. Por exemplo, essa mancha vermelha já é conhecida há mais de 200 anos. E percebe que não tem uma, né? Tem várias. Essa aqui é a maior. Então, a mancha vermelha de Júpiter, aqui tem uma foto que é realmente extraordinária, tá vendo? Uma foto que mostra perfeitamente a região de turbulência, e mesmo aqui em volta dá para ver regiõezinhas de turbulência. Então, realmente é uma região de turbulência mesmo. Bom, agora, o que a gente percebe é que a área dessa mancha tem diminuído. Então, nesses últimos 150 anos que ela tem sido, ela é observada há mais de 150, mas medida mesmo, com 150 anos, e nesses últimos 150 anos, a área dela diminuiu bastante, quer dizer, diminuiu para um terço daquilo que já era. Então, aparentemente, essa mancha está tendendo a desaparecer. Uma outra coisa interessante é que essa mancha está diminuindo, mas outras manchinhas estão se deslocando em direção a essa daqui. Mas pode ser que se essa daqui se incorporam a essa daqui, essa mancha talvez volte a aumentar de tamanho. Mas isso, por enquanto, não dá para saber. Então, o detalhe de Júpiter, está vendo? Isso aqui é perto aqui é o Equador, né, que está mais ou menos perto já dos polos de Júpiter. E uma foto que chama muita atenção é essa daqui. Isso aqui não é nada mais, nada menos que uma aurora polar em Marte, em Júpiter. Aurora polar em Júpiter. Lembra que a aurora a gente falou que são cargas elétricas, quer dizer, o resultado da chegada de cargas elétricas que interagem com o campo magnético acabam dando origem a uma luz, que então são as auroras polares. Tem aqui embaixo também, né? Eles fotografaram aqui. Bom, em Júpiter, a única coisa, duas coisas que eu quero chamar a atenção. Uma é a massa, certo? 300 vezes maior do que a massa da Terra. Mas a rotação é rapidinha. Então a rotação de Júpiter é de cerca de 9 horas e 50 minutos, quer dizer, gira mais rápido do que a Terra. O que de alguma forma é surpreendente. Essa rotação ela é a média das. Porque como falam deles. Sim, é uma média. É uma média. Bom, aqui está Júpiter, com uma foto que raramente a gente costuma pensar em Júpiter, né? Quando a gente olha para essa foto, geralmente a gente pensa em Saturno, por causa dos anéis. Mas não, Júpiter tem anéis também. Só que de uma forma muito menos pronunciada do que Saturno, e os anéis, diferentemente de Saturno, que são formados por pedaços de pedra, pedaços de gelo, pedras recobertas por gelo, gelo de água, gelo de gás carbônico, essa daqui, não, esse daqui é um anel formado por pedaços muito pequenininhos, uma poeira razoavelmente fina de micrometeoritos. Então, meteoritos que chegaram perto de Júpiter não caíram em Júpiter. Então, eu vou falar assim, meteoroides que chegaram perto de Júpiter. Depois a gente fala em meteoro, o que é um meteoroide. Por enquanto, pensa que é uma pedrona girando em torno do Sol. Esse meteoroide, então, chegou perto de Júpiter, foi estraçalhado, ou por batida, ou por efeitos de marés, e por causa disso acabou formando uma poeira muito fina. Bom, Júpiter tem um monte de satélites, porque a gente conhece, tem lá quase 70 satélites, mas 4 deles chamam a atenção. São aqueles 4 satélites galileanos que a gente tinha falado, em ordem de distância a Júpiter, então Júpiter está aqui, Io, Europa, Ganymede e Calisto. Vamos começar com Calisto. O Calisto, aparentemente, ele mostra que a sua superfície é formada por uma matéria muito antiga.
Isso significa que ele, dos 4, ele deve ter sido o primeiro que foi solidificado. E tem um monte de crateras, algumas bem grandes. O próximo é Ganimedes. Ganimedes aparentemente foi o segundo a se solidificar. Não tem tantas crateras, mas tem uma coisa interessante, também tem uns riscos aqui assim. Esses riscos sugerem que placas se deslocaram uma com relação à outra, e essas placas, ao se deslocarem, deixaram um sulco na região de interfaceamento. Eles falaram, então, existem placas não só na Terra, mas em Ganimedes também. O Europa é muito interessante. O Europa basicamente não tem cratera. Perceba, aqui é uma foto bem de perto, basicamente não tem cratera. O que chama atenção é por que todos os outros são craterados e ele não. Bom, o que imagina-se é que a Europa, na verdade, é recoberto por um oceano gelado de cerca de 50 quilômetros de profundidade. E embaixo desse gelo, admite-se que haja água na forma líquida. E o que leva a pensar nisso é assim, percebe que, apesar de não ter cratera, tem um monte de riscos assim. Então se imagina que claro que bateu algum meteorito lá, o meteorito bateu, afundou, quebrou gelo, afundou, bateu lá no chão, fez aquele esparrama de material lá de baixo, paro. Esse paro subiu parcialmente. Quando chegou aqui em cima, muito frio, acabou congelando outra vez e acabou ficando desses riscos aqui pelas ranhuras que foram deixadas quando o gelo quebrou durante as batidas. Faz a propaganda do Lojinha que tem um belo quadro dessa gente. Então, eu não vou fazer propaganda nenhuma, mas, por exemplo, no Lojinha tem um quadro muito bonito desse que está à venda, baratinho. Tá vendo que eles ouvem bem? Tá vendo? Legal, hein? Que bonito, hein? Tá bom. Então, pensa aqui. Essas cores são as cores mesmas que as lentes captam ou são artificiais? Essa daqui, essas são as cores normais. Aí, bom, vamos vir aqui para Io. Io tem crateras também, só que completamente diferentes das crateras de Calisto. Essas crateras aqui são crateras de erupção vulcânica. Então, tá vendo? Daqui são todas elas crateras de erupção vulcânica. Aí você fala, então esse daqui também não leva meteoritadas? Leva a meteoritada, forma uma cratera de impacto, só que logo depois entra em erupção um vulcão, emite matéria para fora, aquela matéria cai nos vulcões de impacto, tampa os vulcões de impacto e parece para a gente que não tem vulcão de impacto. Mas claro que tem. O interessante é que em Io ocorre uma quantidade muito grande de erupções vulcânicas. Quando foi fotografado Io, eles fotografaram cerca de 16 vulcões em atividade ao mesmo tempo. Aí a gente fica pensando, mas como será que tem tantos vulcões? Então, o que a gente consegue explicar é o seguinte: imagina que tivesse Júpiter aqui e Io está aqui. Ele está muito perto, lembra que é o mais próximo de Júpiter. Então, como ele está muito próximo de Júpiter, a massa de Júpiter é muito grande, ocorre um efeito de maré muito grande. Então, nesse ponto A, eu tenho maré alta, no ponto B, maré baixa. Só que Io está girando. Então, o ponto A veio para lá, aqui veio o ponto B. Quando o ponto B chegou aqui, como ele está perto de Júpiter, maré alta. De tal forma que percebe que o satélite estava esticado para cá, agora ele está esticado para cá, para o B.
Então fica esticando para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então ocorrem deformações, essas deformações causam atritos internos lá da matéria e esses atritos causam aquecimento, fazendo com que a parte interna do satélite fique aquecida. Como fica aquecida, aumenta a pressão, pode ter bolsas de gás lá dentro, essas bolsas de gás aumentam de pressão e acabam chegando até a superfície. Muito bom. Professor, Saturno. só um pouquinho sobre os anéis de Júpiter. Por que eles não se colidem? Eles estão em alta velocidade? Quem não colide? Os anéis. Não, os asteroides. O Júpiter tem um. Não, um pouquinho. Nossa, mais um pouquinho. Isso. Os anéis de Júpiter. Esses anéis aqui. Eles são poeira. Poeira. Mas ele, porque é pequeno, É micro. mas por que eles não? Por causa da velocidade. Por causa da velocidade, eles ficam girando por causa da velocidade. Mas apesar que com o tempo eles acabam caindo em Júpiter. Durante algum tempo eles conseguem sobreviver. Isso significa que essa origem aqui não pode ter sido muito velha, porque senão já teria caído de Júpiter, caído para Júpiter de volta. Professor, quando fala poeira, e fala muito pequeno, o que é muito pequeno? Assim, quando fala em poeira de colisão. Tá, mano, percebe que com o diâmetro da ordem de alguns microns. Mas É poeira pequena mesmo. É como se fosse tal. Essas fotos, elas são muito... Estas aqui sim. Estas aqui com filtro. Mas essa luz foi de frente, assim, é possível ver isso também. Mas não da Terra. No caso de Júpiter, não dá para ver da Terra. Não, da Terra, mas na Terra, Dá para ver. mesmo assim, Tá, vamos para Saturno. Tem que acabar isso, porque senão não vai dar tempo de a gente ver tudo que está programado. Por isso que eu estou querendo avançar. Então, Saturno. Bom, composição lá, 97% de hidrogênio, parecido com a de Júpiter. Hélio, uns 3%, metano, gás amônio, um pouquinho de vapor d'água. Aqui é parecido com o Júpiter. Temperatura baixa, 140 graus abaixo de zero, mas tem um monte de satélites aí. E, bom, obviamente chama a atenção essa esquece. Apesar que aqui também tem aquelas regiões de fatias, né, fatias coloridas. Essas fatias coloridas também estão associadas com diferentes velocidades de rotação, portanto, mais uma ideia de que aquilo é gás e não sólido. Chama a atenção esses anéis, obviamente. Então, isso aqui mostra o seguinte: de vez em quando a gente olha para Saturno, a gente consegue ver bem o anel. Outras vezes, esse anel não é tão bem visível. Existem épocas em que a gente olha para Saturno e, basicamente, aqui da Terra, não dá para ver os anéis. Isso pelo seguinte motivo. Imagina que aqui no centro estivesse o Sol e aqui está a órbita de Saturno. Então tá, aqui está a órbita da Terra e aqui a órbita de Saturno. Quando a Terra está aqui, por exemplo, e Saturno, o eixo de rotação de Saturno está aqui assim, do mesmo jeito como o da Terra, esse eixo se mantém mais ou menos paralelo a uma direção fixa do espaço, enquanto Saturno está dando a volta em torno do Sol. Então, o que acontece é que da Terra aqui, eu olho e estou vendo a parte, vou chamar assim de parte de cima dos anéis. Aí Saturno vem vindo para cá, mantendo aquela mesma inclinação. Quando eu estiver aqui na Terra, conforme eu olho, eu vou estar vendo a parte de baixo de Saturno, dos anéis. E percebe que pode acontecer uma hora em que a Terra está numa posição tal que eu consigo ver de perfil. Aí, teoricamente, eu não consigo ver nada, porque fica um risquinho muito fininho na frente de Saturno. No começo imaginava-se que fosse um anel só,
depois verificaram que eram 2, depois 3, hoje a gente sabe que na verdade são cerca de 1000 anéis concêntricos. Essa coloração, agora sim, essa coloração é uma coloração falsa. Uma coloração falsa com o seguinte sentido. Eles tiram uma fotografia e fazem uma análise daquela fotografia, escolhendo, por exemplo, onde tem hidrogênio. Aí fala, onde tiver hidrogênio eu vou colocar azul. Aí, onde tem sódio, bom, onde tiver sódio eu coloco vermelho. E assim para frente, eu vou colocando cores diferentes das diferentes composições químicas. Então, isso mostra que eu tenho um monte de anéisinhos, cerca de 1000 anéisinhos, onde cada um deles é formado, ou pelo menos uma parte é formada com um material, outra é formada com outro, e ao que tudo indica, a maior parte do material que forma os anéis de Saturno são pedras, algumas milimétricas, outras de alguns metros de diâmetro, e essas pedras, algumas não têm recobrimento nenhum, e outras são recobertas por gelo, tanto gelo de água como gelo de gás carbônico, gelo seco. E essas pedras possivelmente foram originadas de asteroides ou antigos satélites que, ou por efeito de maré ou por efeito de choque, acabaram sofrendo o processo de fragmentação. Você falou que a Terra e a Lua, antigamente, elas estavam mais perto, podia ser a Terra um corpo só. Mas são duas coisas diferentes, cuidado. Quer dizer, no começo eles eram um corpo só, bateram e separaram rápido. Depois que se separaram, aí a Lua começa a se separar devagarzinho por causa do efeito de maré. Mas não são as duas coisas juntas. Então estão aqui os anéis. Inclusive, percebe que a primeira separação aqui é chamada falha de Encke, né? Quando pela primeira vez eles pretenderam lançar um satélite para Saturno, eles até imaginaram fazer o Saturno passar por esse espaço aqui. Acharam que estava vazio. Aí, por problemas técnicos, acabaram desistindo da ideia, e foi a sorte, que percebe que aqui não é vazio coisa nenhuma, né? Tem pelo menos 2 anéisinhos conhecidos lá. Então, se tivesse passado lá, provavelmente ia levar uma anelada na cabeça. Bom, Saturno também ela gira bem rapidinho, então cada 10 horas gira bem rapidinho, tem uma massa 95 vezes a massa da Terra, uma massa relativamente grande. O ano é quase de 10 anos. O semieixo maior, quase de 10 vezes o da Terra, e o ano de quase 30 anos. Bom, essa foto ela tem uma coisa curiosa. Então, a sonda Cassini-Huygens, que foi talvez a sonda mais cara que já foi lançada, custou cerca de 100 bilhões de dólares. Essa sonda, quando chegou aqui perto de Saturno, tirou uma foto de onde está a Terra. Então, essa é uma foto da Terra, vista de Saturno. Bom, Saturno tem uma pancada de satélites, um deles é o Titã. O Titã, a sua superfície muda de aspecto com o passar do tempo. Isso então sugere que haja lá alguma atmosfera. E essa atmosfera sabemos hoje que é metano. Então tem um monte de lagos de metano na forma líquida. E aí ele evapora como água aqui, depois cai outra vez em forma de chuva de metano, coisa assim. Não deve ser um lugar muito agradável para a gente viver. O Encelados, esse Encelados tem uma característica, também está cheio de risco aqui. Quer dizer, não há explicações convenientes até agora. Esse que é uma das fotos que me impressiona bastante. Percebe que, sabe aquelas corais? Parece um coral, né? Uma pedra pobre, uma coisa assim, quer dizer, coisa realmente. As cores são falsas, tá? Daí só para chamar a atenção. E aqui houve um deslizamento. Bom,
por outro lado, um diâmetro de uns 200 quilômetros, ele, ao que tudo indica, ele era na verdade um asteroide que girava um pouco lá mais para fora, na região de Kuiper, e depois de lá escapou e acabou sendo atraído para Saturno. A composição lembra a daqueles corpos que estão lá no cinturão de Kuiper. Bom, Urano, não tem muito o que falar. Urano, por azar, não teve muita sombra que passou lá por perto. Mas essa é a melhor foto que a gente tem dele. Mas hoje a gente sabe que o Urano tem um monte de anéis, um monte de satélites e possui anéis também. Esses anéis são de difícil detecção, de modo que realmente a gente não sabe muito de Urano, lamentavelmente. A única coisa a chamar a atenção é que ele roda no sentido oposto, em torno da Terra, em torno do seu eixo, tá? Em torno da Terra, todos eles giram com o mesmo sentido. E aqui está uma representação, não é foto, uma representação dos anéis de Urano. Aqui, alguns dos satélites de Urano, mas um que chama a atenção é esse daqui. Olha só, imagina o que pode ter acontecido aqui para causar uma devastação, para fazer um vale daquele tamanho. Então esse satélite aqui certamente deve ter sofrido fenômenos catastróficos. Quanto a Netuno, bom, é muito parecido com o Urano, mas aí de Netuno a gente tem várias fotos de boa qualidade, onde também aparece uma mancha, só que aqui no caso não é uma mancha vermelha, é uma mancha meio azulada ou mais azulada. Temperatura 200 graus abaixo de zero, muito frio. Não tem muito o que falar. Vamos passar. Agora, o que o Netuno tem de interessante é esse satélite chamado Tritão. Esse satélite de Tritão, apesar de ser frio para cachorro, ele tem uma atmosfera. Uma atmosfera basicamente de gás de nitrogênio. Muito tênue, mas tem atmosfera. Bom, aí É coincidência os planetas gasosos terem anéis? é coincidência? Isso. Não. Pelo próximo processo de formação. Nós vamos falar já. Então, agora, esses então, até Netuno, são os planetas. Sim. Assim, você não falou, mas provavelmente todos os quatro gasosos eles têm uma rotação diferenciada igual ao Júpiter, não é? E isso justifica as tempestades que tem nos outros planetas. Sim, exatamente. Porque dentro daquilo que a gente conhece, né, as tempestades aparecem porque ocorrem atritos, esses atritos separam elétrons, ou cargas positivas de um lado, carga negativa do outro, criando diferentes potenciais, e por causa desses diferentes potenciais, chega uma hora que o material existente entre eles não consegue funcionar como um isolante eficiente, e aí ocorre uma descarga elétrica. Então isso acontece perfeitamente, em todos eles. Só que, digamos assim, a gente ainda não consegue detectar isso, porque são coisas muito pequenininhas, em função da distância que a gente observa, é difícil de detectar. Mas, com certeza, tem. Isso é mais uma coisa. Sabe se algum motivo para a rotação retrógrada A rotação retrógrada? a rotação ao contrário, né? Ele gira para o lado contrário. O porquê que? O porquê que Então, provavelmente está associado com a sua pós-formação. Então, se formou daquela mesma matéria em rotação que nós vamos ver e possivelmente levou a sofreu uma perturbação gravitacional muito grande causada por um corpo de massa razoável que tenha passado muito perto ou inclusive até se chocar. Nós vamos falar já. Bom, agora, depois de Netuno, será que realmente não tem nenhum planeta?
alguns acham que tem um nono planeta, e isso aparece da seguinte forma. Imagina que só tivesse o Sol e o planeta andando aqui assim. Então esse planeta andaria numa órbita chamada órbita kepleriana, tipo que nós vimos, uma elipse, com o Sol num dos blocos e ponto final. Só que o que a gente verifica é que quando a gente analisa o movimento de um astro, nem sempre ele aparece com uma órbita bonitinha, uma órbita kepleriana. Então qual a explicação? Imagina que houvesse um outro planeta aqui assim. E que, bom, conforme esse aqui vem vindo para cá, esse planeta aqui começa a perturbar gravitacionalmente aquele. Percebe que se isso aqui não estivesse aqui, a atração gravitacional seria só do Sol. Como tem mais esse planeta aqui, aparece mais uma atraçãozinha gravitacional causada por esse planeta. Então, como a atração gravitacional aumentou, esse planeta tende a mudar um pouquinho a sua órbita. Aí, conforme ele vem vindo para cá, se tiver um outro planeta perturbador aqui, percebe que quando ele está chegando por aqui, esse daqui vai puxar ele para lá. Portanto, ele vai sofrer digamos assim, um calombinho na sua órbita para lá. Então, o que acontece é que, na verdade, a órbita final dele é uma órbita perturbada, não é uma órbita kepleriana. E as leis, né, as leis da mecânica celeste que a gente conhece, e a parte matemática e computacional associada à mecânica celeste, permite a gente, a partir daquela órbita perturbada, tentar descobrir qual é o corpo perturbador, ou quais são os corpos perturbadores. E com isso, quando então a gente observa as órbitas de Urano, Saturno, Netuno, a gente percebe que, na verdade, eles acabam, e mesmo de alguns outros asteroides que estão por ali, a gente percebe que eles têm uma órbita que não é exatamente uma órbita kepleriana. Uma órbita que, levando em conta as perturbações dos astros conhecidos já, essas perturbações não são suficientes para explicar alguns desvios da órbita prevista. Então, imagina-se que haja um outro corpo perturbador aqui. E para fazer as perturbações que a gente nota nesses corpos aqui, a gente verifica que a massa desse corpo perturbador deve ser suficientemente grande para que ele pudesse ser considerado, dentro daquelas nossas leis, regras de definição de um planeta, como um planeta. Então, existe indício de que deva existir esse nono planeta, só que até agora as observações nos lugares onde a gente imagina que ele deveria estar para causar aquelas perturbações, até agora não foi descoberto. De vez em quando eles descobrem alguma coisa, foi descoberto um novo planeta e tal, mas até agora não existe uma confirmação de que algum daqueles realmente seja um planeta. Essas perturbações são só em objetos do cinturão, né? Pensa que no cinturão de Kuiper. Cinturão de Kuiper. Provavelmente, se tiver, vai estar fora do cinturão. Externo do cinturão. Com certeza depois do Kuiper. Com certeza. Bom, agora, planetas anões. Sempre que for planeta anão, eu vou botar esse simbolinho aqui para indicar que é planeta anão. Tá? Então, definições. As definições de planeta anão são muito parecidas com as definições de planeta. Vamos lá. Orbita em torno do Sol, tem massa suficiente para que a sua autogravitação o torne aproximadamente esférico, e aqui é que difere, não absorveu grande parte, não diz quando, não absorveu grande parte da matéria previamente existente naquela região contígua à órbita. Lembra que quando era planeta eu botei aqui um eficiente aspiradorzinho de pó.
Agora é uma mísera vassourinha aqui para juntar poeira. Uma porcaria, não consegue juntar toda a matéria. E bom, 4, não é satélite. Então, é uma definição meio, é uma imposição meio idiota, porque satélite é aquele que gira em volta de um planeta. Aqui, como já está dizendo que gira em torno do Sol, então não pode ser planeta. Pois. Então percebe que o planeta está girando aqui assim, mas na órbita em que ele gira, ainda tem muita matéria aqui. Então ele não conseguiu agregar toda aquela matéria, por definição. Então, olha lá, o sistema solar então acaba ficando assim, está aqui o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, planetas. Aí, entre Marte e Júpiter, tem a região dos asteroides, e um desses asteroides se chama Ceres. Ceres é suficientemente grande para se enquadrar naquela definição. Ele tem mais de 1.000 quilômetros de diâmetro. Então esse é um planeta não. Aí vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Depois de Netuno então vem o tal do cinturão de Kuiper. Nesse cinturão de Kuiper, o próximo dele, tem lá então o Makemake, o Plutão, o Haumea e o Eris, que são então planetas anões. Então percebe que dos planetas anões, o único conhecido que não está na região do cinturão de Kuiper, próximo dele, é o Ceres. Mas todos eles, os 5, estão na região de asteroides. Então aqui é uma analogia de tamanho, né? Imagina que tem um pedaço da Terra, aqui a Lua, e aqui tem, olha lá, o Haumea. Espera aí. Lembra que uma das definições era que o corpo, para ser um planeta anão, tinha que ter forma esférica. Cara, vai dormir. Esférica. Então, pensa aqui. Bom, então, o Haumea tem 2 satélites conhecidos, o Makemake, o Eris, que tem 1 satélite conhecido, de Isomia, e o Plutão, que tem 5 satélites conhecidos, um deles é Caronte, que é razoavelmente grande. E o Ceres aparentemente não tem satélite. Ou pelo menos não se conhece. Muito bom. Agora, do cinturão de Kuiper. Então, tá aqui, ó. Está o Sol, aqui está o cinturão de asteroides, onde está o Ceres, e aqui está o cinturão de Kuiper, depois da órbita de Netuno. Mas ainda não chegamos aqui na nuvem de Oort lá fora. Então tá o Sol, aqui dentro tem as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, aí tem Júpiter aqui, Saturno, Urano, Netuno, e percebe que então o cinturão de Kuiper está nessa região predominantemente aqui fora. Percebe que vai então até alguma coisa como 40 unidades astronômicas mais ou menos. Tem um monte deles conhecidos. Esses são os grandões, que os menores tem que perder de conta. Então, aí foi criada, naquela mesma reunião da União Astronômica Internacional na República Tcheca, os objetos chamados objetos plutonianos. Então, objetos plutonianos são é uma nova classe. São objetos que pertencem ao sistema solar, dos quais o Plutão é o protótipo. Quer dizer, são astros cuja, de alguma forma, tem alguma coisa a ver com Plutão, do ponto de vista de composição química, estrutura física. Então, são parecidos com Plutão. E, na verdade, eles têm a mesma definição de planeta anã, só que com o acréscimo de que eles têm órbitas realmente com um semi-eixo bem maior do que o Netuno. Então, os planetas anões, todos eles são plutonianos, com exceção do Ceres. Então tá aí. Então, os maiores objetos transnetunianos ou plutonianos. Então tá aqui. É claro que esses 2 são planetas anões, esses 2 são planetas anões. E o resto, então, são asteroides bem grandes. Bom, cometas.
Bom, está aí uma foto de um cometa. Então, chama atenção pelo fato de que tem uma cabeça brilhante e uma cauda mais fraquinha. Geralmente, o cometa é composto, então, por um núcleo, que geralmente não dá para enxergar, uma cabeleira, que dá para enxergar, e uma cauda. Só que na maior parte das vezes tem duas caudas. Uma cauda formada predominantemente por poeira, e uma outra cauda formada principalmente de gás. E essas duas caudas geralmente estão defasadas uma da outra. A gente já vai ver por quê. Então, de onde aparecem os cometas? Ao que tudo indica, desta região aqui, da região da nuvem de Oort. Então, o que acontece? Imagine que está o Sol, aqui está a Terra, aqui tem um planeta grande, Júpiter, por exemplo, e o que acontece é que de vez em quando algum cometa escapa daqui, por perturbação gravitacional ou por choque, enfim, escapa. O cometa escapa, passa aqui perto do Sol, o Sol é o foco da órbita, passa por aqui e volta para lá e nunca mais a gente ouve falar dele. Então é um planeta de primeira passagem. Outras vezes, quando o cometa escapa de lá e passa aqui perto de um planeta de grande massa, sofre uma perturbação gravitacional suficientemente grande para que ele mude a sua trajetória. Ele muda a trajetória e pode passar a ter uma trajetória mais curtinha aqui, não volta mais para aquela região. Então ele passa a ter uma trajetória mais curtinha, que é o caso do cometa Halley. Então é um cometa que tem uma trajetória de mais ou menos uns 76 anos em volta do Sol. Então, imagina-se que nessa casca de ouro haja alguma coisa como 100 bilhões de cometas. Qual é a estrutura de um cometa? Já nós vamos ver como é que os cometas chegaram lá. Como eles saem de lá e para cá, a gente já viu. Agora, como é que eles chegaram lá? É um outro ponto que nós vamos falar. Então está aqui o Sol, está aqui a órbita de um cometa. Enquanto o cometa está longe do Sol, ele recebe pouco calor do Sol, de tal forma que, para todos os efeitos, ele está num lugar muito frio, e ele é uma rocha, ou um monte de rochinhas juntas, recobertas de gelo de água e gelo de gás carbônico. Por exemplo, aqui é o núcleo do Halley. Aqui é uma foto real de uma sonda chamada Giotto, que passou lá bem perto. Aí, conforme esse cometa vai se aproximando do Sol, começa a receber uma quantidade maior de calor. Então, aquele gelo começa a receber calor e sofre sublimação, e aquele gelo passa para a forma de gás. Está raspando muito lá atrás? Dá para ouvir bem? Tá. Então, o gelo passa para vapor e forma em volta, então, uma cabeleira de gás. Só que conforme o gás está subindo, ele leva junto algumas partículas de poeira, de tal forma que em volta aqui da cabeleira existe tanto gás quanto poeira. Aí o cometa vem vindo mais próximo do Sol, só que lembra que nós vimos que o Sol, além de emitir luz e calor, emitia aquelas partículas, prótons, elétrons, partículas alfa, que formava aquilo que a gente chamava de vento solar. Então, conforme o cometa vem chegando aqui, quando ele chega aqui pertinho, o vento solar funciona como um grande ventilador, assoprando as partículas do Sol para cá e fazendo com que estas partículas aqui, as partículas da cabeleira, sejam jogadas embora. Então, o gás da cabeleira é empurrado embora pelo, entre aspas, gás que vem vindo do Sol. Portanto, aquele gás que forma a cabeleira acaba formando a cauda do cometa. E como a cauda é gerada pelo gás que sai do Sol, pelo vento solar, a cabeleira
é assoprada sempre no sentido oposto ao do Sol. Então, cara, eu troquei hoje de manhã. Eu acho que está com mau contato mesmo. Então, o vento solar assopra essa. Então, o vento solar assopra essas partículas no sentido oposto ao do Sol. Portanto, a cauda está sempre no sentido oposto ao do Sol. Aí, conforme o cometa vai se aproximando aqui da posição mais próxima do Sol, é quando a cauda fica a mais comprida possível. Essa cauda pode ficar comprida o suficiente para chegar até a Terra. Então, ter mais de 150 milhões de quilômetros de comprimento. Bom, tudo bem. Então, o cometa está aqui, aí ele começa a voltar. Conforme ele começa vindo para cá, ocorrem os mesmos fenômenos, só que no sentido contrário. Diminui o vento solar, a cauda vai diminuindo. Então está aqui, ó. A cauda estava aqui, assoprada pelo vento solar. Conforme ele vem vindo para cá, como começa a ter menos vento solar, a cabeleira, a cauda diminui, chega uma hora que só tem cabeleira. Conforme ele vai se afastando, a cabeleira começa a esfriar. Aqueles gases começam a ficar novamente na forma de sólido, né? Então ocorre uma cristalização e ele volta a ser uma rocha gelada para começar tudo outra vez. Percebe que é claro que cada vez que o cometa passa aqui perto do Sol, uma parte dessa matéria acaba se desprendendo do cometa. Isso significa que cada vez que o cometa volta para cá, ele volta com menos material. Menos gás para poder ficar, menos material volátil para se transformar em gás, se transformar em cabeleira. Isso significa que a tendência do cometa é ir perdendo a cabeleira e a cauda. Em outras palavras, depois de algum tempo, o cometa vai parecer um asteroidão, só que com estrutura física e química diferentes. Muito bom. Então, essa missão aqui, chamada Stardust, ela foi uma missão onde um satélite foi lançado. Esse satélite tinha um reservatório aqui, um recipiente lá, com uma raquete. Então, abria uma raquete de tênis, levantava aqui assim, e essa raquete era recoberta por uma película de uma espécie de gelatina, de tal forma que, conforme essa raquete abriu, com esse aerogel que tinha aqui, as partículas do cometa, no caso foi o cometa 81P2, essas partículas da cabeleira do cometa bateram nesse gel e ficaram presas. Aí, aquela raquete voltou para o recipiente, o recipiente foi fechado, e quando chegou perto da Terra, ele se soltou disso daqui e caiu na Terra com um paraquedas. O paraquedas não funcionou direitinho, isso daqui se esborrachou no chão, mas mesmo assim ainda conseguiram salvar aquilo que veio junto e trouxe então pela primeira vez, ele caiu aqui na Terra, se espatifou, mas de qualquer forma, isso aqui é um pedacinho, ó, meio micro. Então é um pedacinho então de um cometa. Então, um pedacinho de cometa, a parte branca aqui é gel, tá? É o aerogel. E essa parte mais escura aqui é olivina. É um dos materiais que existem na Terra também. Só que com uma estrutura cristalina ligeiramente diferente, porque se formou em condições diferentes. Bom, uma outra coisa que existe são os chamados centauros. Isso é uma coisa de uma nomenclatura nova. Por exemplo, imagina que está aqui o Sol, aqui a Terra, e que aqui em volta gira Júpiter, Netuno, e conforme vão batendo, algumas partículas batem aqui na Terra, mas eles batem também em outros lugares. Por exemplo, batem em Netuno também. Então, o que acontece é que, de vez em quando,
algumas daquelas partículas que são formadas basicamente de gelo e poeira, com órbitas instáveis, inicialmente lá perto de Netuno ou além de Netuno. Eles costumam cruzar às vezes as órbitas, costumam cruzar de vez em quando a órbita da Terra. E quando eles cruzam essa órbita, chegando aí inclusive perto da Terra, até podendo bater na Terra, esse tipo de cometa recebe o nome de Centauro. Então, Centauro é um cometa cuja origem está lá perto de Netuno e, conforme vem aqui para cá, acaba cruzando as órbitas de diversos planetas, inclusive a da Terra. Então, essa é uma nomenclatura nova. Então, por exemplo, o Charico é um desses anéis aqui em volta que pode ter ocasionado algum choque de onde vários centauros acabaram chegando na Terra. Chegando na Terra, porque eles bateram mesmo. A gente conhece isso. Então, daqueles asteroides lá que nós tínhamos falado, aqueles que são verdes aqui são os charicos. Então, por exemplo, na verdade a órbita deles está aqui longe, mas de vez em quando eles vão para lá. E até aqui foram fotografados, foram detectados quando estavam perto aqui da órbita da Terra, ou passaram perto. Então, diferentes órbitas. Então, vamos falar agora dos meteoroides. Bom, isso aqui é uma estrela cadente. Ótimo, uma estrela cadente. Quer dizer, em primeiro lugar, não é estrela porcaria nenhuma. Fora de cogitação, tá? Não tem reação de fusão nuclear, coisa nenhuma. Por outro lado, é pequenininho, não tem nem jeito de comparar com o tamanho de uma estrela. Estrela, só o Sol do sistema solar. Então, o que é uma estrela cadente? Bom, então aqui vem. Em volta do Sol gira um monte de coisas, um monte de pedras. Algumas de alguns quilômetros. E algumas bem pequenas. Pode acontecer de uma dessas pedras que está girando por aqui assim, entrar na atmosfera da Terra. Se essa pedra entrar na atmosfera da Terra, antes de entrar, ela se chama meteoroide. Quando entra na atmosfera da Terra, ela pode se chamar meteoro. Quando essa pedra, então, isso aqui é um meteoro. Se essa pedra conseguir sobreviver, chegar até o chão, recebe o nome de meteorito. Então, isso aqui é a mesma pedra, só que dependendo de onde ela está, ela recebe denominações diferentes. Então, o que causa essa variação de meteoroide para meteoro e para meteorito? Então, por exemplo, aqui é uma pedrinha, um meteorito, chegou no chão. Então, qual é o processo que ocorre? Vem vindo o meteoroide, entra na atmosfera da Terra com grande velocidade. Conforme ele entra na atmosfera da Terra, ele começa a se chocar com as partículas do ar. Conforme vai ocorrendo esse choque, ele vai se aquecendo. Esse atrito do meteoroide com o ar vai aquecendo o ar. E aquece não só o ar, como aquece também o meteorito, o meteoro, o meteoroide, por enquanto. Vai esquentando, até que chega uma hora que ele começa a ficar suficientemente aquecido para começar a emitir luz. Então ele começa a emitir luz. E essa luz é emitida não só pelo aquecimento do meteoroide, como também pelo aquecimento do ar por onde ele está passando. Então, quando eu passo a ver aquele meteoroide, ele passa a se chamar um meteoro. Então, meteoro é alguma coisa que acontece na nossa atmosfera. Então, uma pedra passando pela nossa atmosfera. A maior parte das vezes, esse meteoro acaba se consumindo na atmosfera, mas de vez em quando ele consegue sobreviver à travessia e acaba então chegando até o chão. Quando ele chega no chão, aquilo que sobrou do meteoroide passa a se chamar um meteorito.
Então, por exemplo, olha aqui. Então, esse aqui é um meteoro que foi fotografado, por acaso. Foi fotografado dentro de um carro, o cara estava dentro do carro com uma câmera e fotografou, por acaso, estava olhando para lá e fotografou. Olha, mas o único jeito de fotografar um meteoro é puro chute. Não quero nem pensar em meteoro, vou fotografar lá. Minha mãe mandou dizer que eu chutei. Só isso, não tem jeito. É muito rápido, não tem tempo de. Ô padre, vem vídeo, pega a máquina fotográfica. Não esquece. Isso não funciona. Esse meteoro aqui causou um estrago muito grande. Conforme ele foi passando, ele quebrou o vidro de um monte de casas e fábricas que tinha lá. E olha, o que deu, isso aqui foi encontrado, ele caiu num lago gelado lá. Então eles pegaram, conseguiram retirar. Então lá, diâmetro inicial, 19 metros. No começo tinha 19 metros, quando entrou na atmosfera. Aí por causa do atrito foi gastando, e quando não chegou ao tamanho aí, não deu o tamanho de uma pessoa. Bom, esse aqui é um outro meteorito. E o que a gente verifica é que os meteoritos originários do cinturão de asteroides, dos asteroides clássicos, eles costumam ser compostos basicamente de ferro, níquel, piroxina, que é um composto de ferro também, e olivina, que também tem ferro. Já que os meteoróides são basicamente óbvios, né, que entram, qual é a diferença entre um meteoroide e um asteroide? Teoricamente, o tamanho. O problema é que, eu vou colocar aqui bem, o problema é que não existe uma definição que diz, olha, até esse tamanho é asteroide, daqui para cá é meteoroide. Assim como não tem nenhuma definição dizendo que até aqui é planeta, daqui para cá é planeta não. Existem outras coisas de definição, mas o tamanho basicamente, não é basicamente um objetivo de distinção. Então, aqui é uma bola de fogo. Quando o meteorito acaba explodindo lá no ar e a gente não consegue ter acesso a nenhuma daquelas pedrinhas que eram originárias daquele lugar. E aquilo que eu tinha falado. Então, não existe uma separação de tamanho, onde acaba o planeta e começa o planeta não, onde acaba o planeta não começa o asteroide, e onde acaba o asteroide começa o meteoroide. Lamentavelmente, não existe essa definição. Bom, cratera de meteoritos, só um minutinho. A gente tem uma cratera de meteoritos no Arizona. Imagina se quer um meteorito com 50 metros de diâmetro originalmente, bateu lá no chão, lá nos Estados Unidos da América, e criou uma cratera aqui com cerca de 1 km de diâmetro e uns 200 metros de profundidade. Já fizeram escavações lá procurando o que tenha sobrado do meteorito, e até hoje não descobriram nada. Ou bateu, fez o buraco, estraçalhou e desapareceu, ou está tão fundo que até agora não foi encontrado. Imagina que esse impacto ocorreu há uns 50 mil anos atrás. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a massa dos meteoroides e qual é o resultado do choque deles, e com que frequência aquilo acontece por ano. Existem alguns meteoritos aí, meteoroides, com alguma coisa como 1 micrograma. Então, 10 a menos 6. 1 micrograma. A partícula entra na atmosfera da Terra, sublima e a gente nem percebe. Não dá para nem saber quanto tem por ano, porque deve ser um número astronômico. Aí umas partículas são um pouquinho maiores, até 3 décimos de milímetro mais ou menos, ou maior do que 3 décimos de milímetro. Ele aparece assim devagarzinho, bem fraquinho, se a noite estiver bem escura, dá para eu perceber. Não sobra nada, desaparece, não consome na atmosfera. Quando já tiver um pouquinho mais, aí, 2 décimos de centímetro, quer dizer, 2 milímetros, aí sim, é um meteoro visível, quer dizer, eu vejo o risquinho no céu, eu vejo a estrela cadente.
mas também não sobra nada. Quando já tem aí mais ou menos 1 grama, 7 milímetros de diâmetro, o meteoro é bem brilhante, então eu já vejo uma estrela cadente realmente bem brilhante, mas também não sobra nada, acaba de gasta na atmosfera. Mas imagina-se que isso ocorra alguma coisa como 10 milhões de vezes por ano. Aí, quando tem 100 gramas, aí já tem uns 3 centímetros de diâmetro, mais ou menos, aí aparece uma bola de fogo. Então entra, fica bem brilhante, mas acaba destruída lá na atmosfera e basicamente não sobra nada. E isso acontece alguma coisa aí como umas 100 mil vezes por ano. Pedrinha de 10 quilos, não tem 15 centímetros, não. Uma bola de bote. Então, aí ocorre uma bola de fogo, e aí sim, aí sobra meteorito. Claro que a gente precisa achar, mas pelo menos sobra. Isso acontece um monte, 3 mil vezes por ano. Então, 3 mil vezes por ano entra uma bola de 15 centímetros que consegue sobreviver à travessia da atmosfera e chega até o chão. Aí tem pedras aí já de 1 tonelada, então 70 centímetros de diâmetro. Isso daqui, aí uma bola de fogo brilhante, sobra meteorito, e isso acontece umas 50 vezes por ano. Quer dizer, pensa bem, olha, 50 vezes por ano, uma bola de 1 tonelada de pedra entra na atmosfera da Terra e consegue, pelo menos parte dela, sobreviver e chegar no chão. Quando a pedra tem 100 toneladas, ele tem uns 3 metros de diâmetro, é uma bola de fogo bem brilhante, parece uma bola de fogo bem brilhante, sobra meteorito, e isso acontece 0,2 vezes por ano, ou seja, 1 a cada 5 anos. Então, uma vez a cada 5 anos, uma pedra de 100 toneladas entra na nossa atmosfera e sobrevive, chega no chão. Já uma pedra de 10 mil toneladas, 15 metros de diâmetro, obviamente consegue sobreviver, só que o problema é que ele entra, e como ela é muito grande, a pedra esquenta, é mais difícil de ela descartar, mas esquenta e acaba explodindo. E aí sobra um monte de pedacinhos. Então sobra um pedacinho. Mas a explosão que ela causa corresponde a 1 milhão de toneladas de TNT. Uma megaton. Megaton. Muito bom. Bom, acontece 1 a cada 100 anos. Menos mal. Só que parece que faz tempinho que a gente não ouve nenhuma dessas. Então, sugestão, capacete na cabeça. Aí quando vem uma pedra de 1 milhão de toneladas, aí com 70 metros de diâmetro mais ou menos, uma explosão correspondente a 100 megatons, então seriam umas 100 bombas de Hiroshima explodindo ao mesmo tempo. Aí causa cratera de mais ou menos uns 2 quilômetros, que é mais ou menos aquela cratera que nós vimos lá nos Estados Unidos, que nós colocamos lá. Isso ocorre uma vez a cada 10 mil anos. Aí já fico um pouquinho mais descansado, mas como eu não sei quando foi a última dessa que caiu, pode ser amanhã. Aí se tiver uma aí com 10 a 10 toneladas, quer dizer, 10 trilhões de toneladas, aí tem mais ou menos 1 quilômetro de diâmetro. Essa com 1 quilômetro de diâmetro tem 1 gigaton, 1 milhão de toneladas de TNT, 1 bilhão de toneladas de TNT, aí é uma catástrofe global. Essa, a última que a gente sabe dessa daqui, ocorreu há 65 milhões de anos atrás. Duas perguntas.
quando esse meteoróide entra na atmosfera, o decaimento de massa dele, em qualquer lugar que ele for entrar, vai ser mais ou menos similar, né? Depende de onde ele vai entrar na atmosfera e da região que vai entrar. Né? Não, se eu entendi direito, a resposta é não. Você pensa que se ele entrar perpendicularmente à superfície da Terra, ele vai se aquecer muito depressa e vai explodir. Se ele entrar mais inclinado com relação à superfície da Terra, ele vai atravessar uma atmosfera maior, vai se aquecer, mas não tão rapidamente, de tal forma que ele tem maior chance de sobreviver. Bom, vamos parar por aí, porque a dona do lojinha já está aqui, de modo que a gente vai parar por aqui. Depois nós começamos astrofísica, só que aí tem informações do professor. Não tem. Pelo menos as informações do professor Rodolfo podem esperar, que as mais importantes. Por enquanto, obrigadão. Oi pessoal, bom dia.